Vamos dar início à sessão ordinária, a primeira sessão do dia 4 de fevereiro de 2015. Ao público presente, uma boa noite. Verificação do quórum. A quórum. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Leitura do expediente. Requerimento 237/2014. O vereador signatário usa suas prerrogativas parlamentares no termo do artigo 52, inciso 4, parágrafo 3º do Regimento Interno, requer licença a partir de 1º de janeiro de 2015 para exercer o cargo de secretário municipal de Educação. Em 30 de dezembro, assina o vereador Giovanni Bidim. Requerimento número 2/2015. O vereador signatário usa suas prerrogativas parlamentares e indica ao seu prefeito de Piúma a seguinte providência: conserto da passarela da ponte sobre o Rio Conha. Assina o vereador Pretinho Piúma. Requerimento número 3. O vereador signatário usa suas prerrogativas parlamentares e indica ao seu prefeito de Piúma a seguinte providência: uma via cicloviária na Avenida Isaías Cherry e da Rua Eliseu Xavier Nunes, para garantir maior segurança para o ciclista e o pedestre. Assina o vereador Pretinho Piúma. Requerimento número 4. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao seu prefeito de Piúma a seguinte providência: reforma e troca do piso da Praça de Niterói. Assina o vereador Pretinho Piúma. Requerimento número 5. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao seu prefeito de Piúma a seguinte providência: reforma referente à quadra de futebol de salão do bairro Niterói. Assina o vereador Pretinho Piúma. Requerimento número 6. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao seu prefeito de Piúma a seguinte providência: que seja determinado ao setor competente o rigoroso cumprimento da Lei número 1298, de 21 de setembro de 2007, que dispõe sobre o trânsito de veículos de estacionamento indevido na Avenida Isaías Cherry. Assina o vereador Pretinho Piúma. Requerimento número 9. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao seu prefeito de Piúma a seguinte providência: sejam instaladas guaritas de segurança nos acessos principais da cidade para utilização exclusiva por parte da Polícia Militar, em cumprimento à determinação da lei orgânica do município, colaborando assim com o incremento da segurança dos cidadãos. Assina o vereador Nardelli Ferreira. Requerimento número 10. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao seu prefeito de Piúma a seguinte providência: sejam disponibilizados aos atletas amadores do município os recursos necessários para que os mesmos possam executar as suas atividades desportivas como representantes de Piúma em outras localidades, tais como auxílio financeiro para cobrir gastos com refeições e locomoção, material esportivo, etc. Assina o vereador Nardelli Ferreira. Requerimento número 11. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao seu prefeito de Piúma a seguinte providência: seja disponibilizado aos cidadãos em pontos estratégicos do território municipal internet sem fio, possibilitando assim o acesso democrático à rede internacional de computadores. Assina o vereador Nardelli Ferreira. Requerimento número 14. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao seu prefeito de Piúma a seguinte providência: em cumprimento ao PDM, Plano Diretor Municipal, seja instalada uma ciclovia ligando a Estação Rodoviária Juraci Bassul à Avenida Prefeito José de Vargas Cherry, antiga Avenida Beira-Mar, não somente para o fim de estimular o uso de bicicletas como meio de transporte alternativo, ecológico e econômico, como também para promover a segurança e a comunidade dos atuais e futuros ciclistas. Assina o vereador Nardelli Ferreira. Veto ao projeto de lei número 71 de 2014, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Fiscalização e Acompanhamento das aplicações dos royalties da exploração do petróleo e gás natural. Projeto de lei número 7 da mesa diretora. Altera o valor da gratificação de que trata o artigo 2º da lei número 1978, de 13 de fevereiro de 2014, que cria o cargo de gerente de patrimônio e suprimento no núcleo técnico administrativo da Câmara Municipal de Piúma. Projeto número 8 do Poder Executivo. Dispõe sobre a criação do cargo de monitor de transporte escolar coletivo e autoriza o Poder Executivo a contratar por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional interesse público. Ofício número 475 de 2014. Resposta ao ofício 112. Considerando a indicação de providência sugerida pelo novo vereador César Bassul, venho por meio deste à presença de Vossa Excelência encaminhar cópia do despacho proferido pela ilustríssima secretária municipal de administração em resposta aos apontamentos exaltados no supracitado ofício. Assina o prefeito Samuel Zucchi. Ofício número 2 do gabinete. Referência e resposta ao ofício 155 de 2014. Considerando a indicação de providências sugeridas pelo nobre vereador Pretinho de Piúma,
Venho, por meio deste, apresentar Vossa Excelência, informar que o requerimento for encaminhado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços, tendo o secretário informado que já está tomando todas as providências necessárias para a realização do asfaltamento da rua Berlindo Alpuim. Assina o prefeito Samuel Zucchi. Ofício do gabinete, sem número. Resposta ao ofício número 40. Considerando a solicitação do novo vereador Isaías Dantas, venho, por meio deste, apresentar Vossa Excelência, informar que não será possível o atendimento do pleito, tendo em vista a manifestação popular feita pelos moradores e comerciantes da Rua Paulo Freire e Rua Abel Castanho, onde solicito, através do processo administrativo número 10.461, que as referidas ruas não sejam interditadas, conforme cópia em anexo. Assina o prefeito Samuel Zucchi. E ofício da Secretaria Municipal da Fazenda, número 19. Através da presente, encaminhamos os seguintes documentos: balancetes analíticos da Receita Orçamentária e balancetes analíticos das despesas orçamentárias referentes do mês de novembro e dezembro de 2014. Assina o senhor José Luiz dos Santos, secretário municipal da Fazenda. Terminou o expediente. Requerimento à votação. Não há. Tem algum? Ordem do dia. Tendo em vista o comparecimento do senhor prefeito, a sessão passa a ser especial. E vamos convidar 2 vereadores para conduzir o prefeito até o plenário. Vereador Mário Dantas e Mário, vereador Mário Dantas e Mário, conduziu o prefeito até o plenário, fazendo um favor, por gentileza. Sei, Dantas. Eles são tudo igual. É Mário Dantas e Dantas. Nós vamos convidar o prefeito para falar sobre o seu plano de governo de 2015. Terá 30 minutos, prorrogável. Senhor prefeito, pode ocupar a tribuna lá e expor o seu plano para 2015. Boa noite a todos. Queria cumprimentar a Câmara, na pessoa do Dr. Joel, o presidente, para poder a gente ganhar um tempinho aqui, não é isso? Cumprimentando o Dr. Joel, todos os outros 10 vereadores, sintam-se cumprimentados. E boa noite a todos. Senhores vereadores, eu pedi aos nossos secretários, alguns estão aqui, que eles fizessem para mim uma lista, uns tópicos das maiores ações ou investimentos que está no nosso orçamento e que poderá ser executado esse ano. Então eu vou lendo, né, são só em tópicos, não é muita coisa, e depois do final da minha fala, eu não sei, eu acho que a Câmara vai abrir para perguntas e eu estou à disposição de todos vocês. O que eu não souber responder, de repente os meus secretários estão aqui, podem me ajudar. Hoje a Prefeitura, nós temos 12 secretarias, estão completas, todas as 12, com essas mudanças que foram feitas há poucos dias, todos acompanharam, né? Teve uma mudança de Tupã com Fernanda e de Paulinho com o vereador Giovanni, e a Carol saiu da administração, foi para o governo, que está acamada, está operada, e o Paulinho assumiu a administração. Foi uma mudança que houve agora no mês de dezembro, novembro e dezembro. Apesar de ter mudado o governo do Estado, o governo federal, e todas as vezes que muda um governo estadual ou federal, ou até mesmo municipal, é de praxe já que todos os governos pisem no freio. Isso é normal, né? Isso é normal. E nós estamos acompanhando aí pela imprensa que o nosso governo do Estado está pisando no freio para caramba, não é isso? Já fundou o pé, né? Mas, graças a Deus,
Mas, graças a Deus, diferente de muitos municípios de nosso país, o nosso município hoje tem uma economia equilibrada. Nós podemos, é claro que nunca nós vamos dizer que nós não dependemos de governo do Estado, é claro que nós dependemos. Nós temos obras grandes, né, que até Anchieta e Itapemirim, Kendi, que tem muito dinheiro, depende de governo do Estado, quanto mais nós, né? Mas tem obras grandes que nós precisamos da parceria do governo do Estado. E tem alguns investimentos do governo do Estado que tem que ser feito por eles no nosso município. Então, a gente depende do governo. Tipo, Escola Filomena Quitiba é uma escola do Estado, é responsabilidade deles, onde a Prefeitura, o ano passado, adquiriu um terreno, a Câmara aprovou, nós doamos o terreno para eles e ainda a escola não foi feita. Então, essa parceria eu acho que continua. Eu acredito que se o governo esse ano não fizer essa escola, o ano que vem deverá fazer, porque a escola está muito ruim. Aí as rodovias também que cortam a cidade, que são responsabilidade do governo do Estado, tipo essa obra que não está pronta, mas está quase pronta, que é a ES 060, que a gente chama de Beira Rio, 3,5 km, uma obra muito importante que é do governo do Estado. Então a gente depende do governo do Estado, é claro que a gente depende, mas hoje, para as ações próprias do município, as ações próprias, nós não temos muita dificuldade e não vamos ter dificuldade esse ano de executar. Nós fizemos reserva financeira, né? Nós não saímos gastando dinheiro a qualquer custo, né? De qualquer jeito. Hoje nós temos uma reserva para aguardar o governo do Estado acertar a sua situação financeira. Nós temos condições de tocar muitas obras. O ano passado, eu cheguei a falar na rádio que ia ser o ano da colheita. Não sei se vocês lembram, eu falei o ano passado, não sei se falei aqui, mas eu acho que a colheita maior mesmo vai ser esse ano. Porque esse ano nós vamos concluir as obras que estão em andamento e vamos iniciar outras, muitas obras e muitos investimentos e outras ações que às vezes não é obra, mas são ações às vezes até mais importantes do que uma obra, né? Nem sempre a obra é tão importante, existem ações importantes. Eu até cito, Max não chegou ainda aí, daquele portal, uma pequena obra que foi feita lá na entrada da ilha, eu cito isso sempre, uma pequena obra em torno de R$20 mil, que deu um ibope danado na cidade, não é isso? Que às vezes, né, deu um ibope danado. Às vezes a gente faz uma obra grande e não dá o ibope que uma pequena dá, não é isso? Mas nós estamos satisfeitos, felizes com a nossa equipe, com a nossa administração. Estou muito feliz com a Câmara. A Câmara não negou fogo em hora nenhuma nesses 2 anos de mandato nosso, que já concluímos, né? Nós estamos agora em contagem regressiva, já passou os 2 anos. E eu falo que nesse tempo agora ele vai passar mais rápido, né? Bem mais rápido, que o ponteiro está descendo o morro. Então, eu cobro muito da equipe que nós temos que ser mais rápidos também na execução do serviço e das ações, né? Aí eu começo aqui com a Secretaria da Fazenda, que nós temos aqui o Zé Luiz, o professor Zé Luiz, que veio nos ajudar nessa área da Fazenda e Finanças, e existe para esse ano a implantação do NAC, o Núcleo de Atendimento ao Contribuinte, que é em parceria com a Secretaria de Agricultura, não é isso? Já está em andamento, com o Estado também, que vai ser muito importante para o nosso município. Implantação do projeto de nota fiscal eletrônica no município. Eles estão trabalhando já a implantação de nota fiscal. Isso vai ser muito bom, porque isso pode não, com certeza vai aumentar em muito a arrecadação do município. Finalização do projeto de recadastramento imobiliário e social do município. Agora acho que já estão fazendo o social, não é isso? Nós contratamos uma empresa para fazer o recadastramento imobiliário e vai recadastrar, acertar todas aquelas obras, né, aquelas casas, moradias que ampliaram e que não consta no nosso cadastro, vai regularizar todo o cadastramento e vamos implantar novos bairros, novos loteamentos. Até o Sherry, né? Eu hoje falei do bairro lá, Marta, do Sherry, que hoje a gente estava discutindo a pavimentação, que vai ser licitado talvez essa semana ainda. Falei, mas nós temos que cadastrar aquele povo de lá, né? Cadastrar no cadastro imobiliário, porque não é mais uma fazenda Boa Vista. Hoje já é um bairro que todo mundo chama bairro do Sherry, não é isso? Desenvolvimento do projeto do PIMAT, não é isso? Foi aprovado aqui por vocês.
nós não desenvolvemos ainda, foi aprovado aí um bom recurso para o município, que é um financiamento, mas nós não apresentamos nenhum projeto de captação desse recurso ainda, né? O recadastramento vai ser pago, parte dele, com esses recursos aqui. No Governo e Planejamento, que foi uma secretaria criada neste nosso governo, que a Carol agora, que assumiu a pasta, nós vamos dar prioridade à criação da agência de publicidade, porque essa agência de publicidade atrapalha, nós que somos envolvidos com política, a gente não tem facilidade para divulgar o que é feito, porque a gente tem mesmo dificuldade. Hoje vocês podem pegarem os jornais, que a gente não divulga, todo dia tem muitas ações que o município, que a Câmara faz, que a sociedade faz, e não é divulgado porque a gente não consegue ter essa parceria financeira com os jornais, com televisão. Vocês podem reparar que esse ano nós não tivemos o programa da TV Gazeta do verão, porque a gente não tinha agência de publicidade. Então, nós vamos intensificar mais a divulgação, se não fosse a rádio, né, Nardelli? Nós estávamos perdidos, que é a rádio, o Facebook, né, que você, né, o portal da prefeitura, que divulga alguma coisa. Mas é necessário que a sociedade saiba das coisas boas também que a prefeitura faz. As coisas ruins, as notícias ruins, correm rápido, né? As boas não chegam se a gente não divulgar. Não é isso? E nós vamos estreitar, através dessa exigência que eu estou fazendo com a secretária, estreitar a relação entre o gestor público com a Câmara e a sociedade civil organizada. Nós vamos para os bairros, vamos fazer reuniões em bairro, nós vamos fazer ação comunitária, nós vamos estreitar essa relação. Essa de responder os requerimentos da Câmara, nós vamos melhorar esse atendimento com vocês, onde a Procuradoria também ajuda. Nós vamos dar mais agilidade nas respostas. A Procuradoria vai retomar a execução fiscal, que são 7.000 execução fiscal, que tem, a Justiça vive reclamando, porque tem 7.000 processos parados lá na Justiça, né? E às vezes sem endereço, por isso do recadastramento, sem endereço, o oficial de justiça não tem como notificar, porque vai procurar e não acha a pessoa. Nós temos que trabalhar melhor isso. Tem 7.000 pessoas cadastradas, devedores, que não são encontrados. Então a Procuradoria vai atuar mais em cima disso. A criação da Câmara Técnica, em conjunto com a Controladoria, visando a padronização dos editais. Por falta de padronização, está atrapalhando um pouco a agilidade, nós falamos sobre isso ontem, na publicação das obras, das compras, do serviço, e nós estamos exigindo que a Procuradoria padronize os editais. A padronização dos processos de dispensa de licitação, para também sair mais rápido, porque às vezes o processo sai da secretaria e chega lá na Secretaria de Administração, no setor de compras, de licitação, e para um tempo por falta de padronização dos editais. Organização das respostas e ofícios recebidos de Justiça, de Ministério Público e da Câmara também, em parceria com o governo. Reforço na utilização do pregão eletrônico, que é uma coisa que no nosso município tem sido um exemplo. Nós temos comprado muita coisa através do pregão eletrônico, porque nós entendemos que o pregão é a modalidade mais transparente, porque a gente consegue comprar com mais rapidez e com muita transparência. Então, os outros municípios estão, inclusive, pedindo ao nosso pregoeiro que instrua, que ajude os outros municípios a aplicar o pregão eletrônico. Isso tem sido muito importante para o nosso município. Não sei nem quanto, outro dia eu falei na rádio, mas é uma quantidade muito grande de pregão eletrônico que já foi feito no nosso município. Atuação na proteção jurídica do meio ambiente, que é uma questão que está muito fomentada, a questão do meio ambiente, e aí os jurídicos estão atuando, e nós temos que atuar com mais velocidade na questão do meio ambiente. Está aí a questão da seca, isso é por causa de falta de ação da prefeitura, às vezes, em alguns setores, né?
as nascentes aí que estão secando, né? Desmatamento, essas coisas todas, a gente tem que atuar. Nós temos, às vezes, que parar um pouco de fazer política e atuar também, que o gestor poder público não é só para fazer política, é também para, é claro, para tomar conta do município. É o gestor e a equipe que compõe também tem que trabalhar. A controladoria tem um assunto aqui que eu sei que vão me perguntar depois, que é a questão do portal de transparência, que é um dos maiores calos da prefeitura, né, que todo mundo cobra, mas isso não quer dizer que não é transparente a nossa administração, né? As licitações são feitas em salas abertas, né? Tem o pregão eletrônico, pregão presencial, as licitações são todas transparentes, né? Nós não tivemos problema nenhum ainda com licitação no nosso município. Nós tivemos um agora, mas não foi culpa da prefeitura, o próprio... eu falei hoje de manhã aqui, quando a Saúde, Francine estava apresentando, né, o próprio Tribunal de Contas da União, que pediu para suspender a licitação do posto de saúde, dos 5 postos, mas não por culpa da prefeitura, é porque o ganhador ganhou muitas licitações na região e o tribunal acha que ele não tem capacidade de executar todas as obras. Pediu para a gente suspender, né? Não foi culpa da prefeitura. Então, a gente não tem tido problemas com licitação, não temos problemas. Isso não quer dizer que é transparente, mas o portal é uma obrigação, que a gente não conseguiu colocar no ar ainda. Mas já que demorou, está sendo feito de uma maneira muito transparente, muito transparente. Até o final do mês, Ricardo Rios, que não pôde estar aqui também hoje, foi ao médico, foi fazer uns exames, mas falou que eu posso garantir que até o final do mês está no ar. Mas está sendo criado, foi criado um comitê com a participação da Transparência Capixaba, do Ministério Público, da Câmara de Vereadores, que pode ter membro nesse comitê, OAB, igrejas, as pastorais, CDL, Associação Comercial, o Fórum, estão todos participando desse portal, ajudando a formatar o portal, e que depois vão acompanhar a execução do portal. Se tiver alguma informação que não está adequada, eles vão poder sugerir mudança na página do portal. Esse pessoal do comitê. Então, o comitê, esse portal não vai ser formado só pela controladoria, pela prefeitura, mas tem um comitê gestor que vai ajudar a formatar o nosso portal e acompanhá-lo depois. Já tinha um aqui embaixo, já. E junto com o portal, aliás, paralelo, nós estamos criando a ouvidoria, que também vai ficar na controladoria. Qualquer denúncia, qualquer reclamação pode ser feita. Oi. Tem que ser por escrito, porque para abrir uma sindicância, tipo assim, alguém reclamou, denunciou um funcionário. Tem que ser feito por escrito, porque a prefeitura tem que abrir uma sindicância. Tem que ser por escrito. Vai ser através da ouvidoria que nós estamos também implantando. A Secretaria de Administração está cuidando de criar uma nova estrutura administrativa. Eu acredito que no máximo 10 dias vai estar aqui na Câmara, porque nós estamos trabalhando ainda com a estrutura administrativa da administração anterior ainda. E por falta dessa nova estrutura, nós temos muito desvio de função, e não é normal, não é legal, né? Nós vamos enviar para vocês a estrutura, não veio ainda porque dessa questão de saúde de Carol, mas eu acredito que daqui uns 10 dias vai estar aqui, né? Nós vamos dar mais dinamismo nas ações da Secretaria, na organização do setor de transportes. Nosso setor de transporte, ele não está correto, não tem uma fiscalização muito boa, a questão do combustível é bem feita, mas não existe uma garagem bacana, não existe um acompanhamento na documentação dos carros, a questão também dos consertos dos carros, que hoje é um dos maiores problemas da prefeitura, a manutenção dos veículos. Nós fizemos no início do mandato e depois tivemos que desistir, porque não estava muito claro para a prefeitura. E agora nós vamos publicar novamente um edital
para poder manter os veículos. Nós temos sérios problemas. Às vezes o veículo quebra, por causa de R$300, ele fica lá parado, entendeu? Porque não tem uma empresa para fazer a manutenção, né? Dantas foi secretário, Pretinho trabalhou nessa área, sabe que não é fácil, né? Jorge foi secretário, não é fácil. Às vezes o carro está ali parado, mas ninguém vai ficar tirando dinheiro do bolso para consertar esse monte de carro e máquina que a prefeitura tem. Mas é um processo complexo, tanto que na administração anterior, as pessoas que trabalham lá, que continuaram, falaram que ficaram 6 anos e não conseguiram fazer esse contrato, porque é um contrato complexo. Se não houver um acompanhamento, né, há desvio na aplicação dos recursos, né? Tem que ser muito bem fiscalizado. Então, a ideia agora é contratar 2 profissionais que entendam de mecânica para acompanhar os veículos nas oficinas, para acompanhar, para ser o fiscal do contrato para acompanhar. Né? Porque vocês sabem, você põe um carro numa oficina que não é seu amigo, você fica desconfiado, não é isso? Então, é um problema grande, a Secretaria de Administração está com essa tarefa de resolver essa questão. A instalação e funcionamento do PROCON, que já era para ter instalado, tá? Já era para ter instalado, mas não é culpa só do município, nós já temos as salas, os equipamentos, isso depende do Estado. Isso é um convênio que existe entre Estado e um TAC assinado pelo Ministério Público. Né, dentro em breve vai funcionar lá no prédio da prefeitura. Já tem quem fez os cursos, né, já há muito tempo, mas esse ano, se Deus quiser, nós vamos colocar para funcionar. A acessibilidade nos prédios públicos, já está sendo feito, inclusive. Foi contratada uma empresa para fazer a acessibilidade dos prédios públicos e consertar e retirar os quebra-molas irregulares da cidade. É uma empresa que está fazendo isso. Levantamento dos bens patrimoniais, isso é uma obrigação que tem que ser feito. O Tribunal de Contas exige... Agora eu vou botar esse ocrinho aqui, lá do PUC, Estrela, porque o secretário de Turismo botou uma letra pequenininha aqui. Reativar o Conselho Municipal de Turismo. Tá? Isso é um compromisso do secretário, que esse ano nós vamos reativar o Conselho, que era uma cobrança da sociedade, inclusive, né, e da Câmara de Vereador. Concretizar as obras iniciadas, nesse caso aqui ele fala as obras que são as praças, os pórticos que têm a ver com a Secretaria de Turismo. Fomentar a parceria entre a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, transformando, incrementando e criando novos projetos e produtos turísticos. A gente já se reuniu, há muito tempo a gente se fala em criar, porque a gente tem uma característica que Deus deixou, né, diferente de outras cidades, e nós temos que criar um turismo ecológico na cidade. Aí tem a participação da Secretaria de Cultura e de Turismo junto. A urbanização da Orla, depois eu vou falar lá na frente também na Secretaria de Obras, que tem a ver com turismo. O calendário de turismo e esporte, que já foi até publicado. Fomentar e incentivar o esporte aquático, porque lá na frente eu vou falar da agricultura da dragagem. Implementar a criação de atracadouros. Nós temos recursos aprovados no governo federal para isso, desses atracadouros na ilha. Fomentar o apoio aos esportistas locais através do Bolsa Atleta ou algo semelhante, que é uma cobrança dos vereadores aqui. Os municípios vizinhos têm, nós não temos ainda, um apoio aos atletas. A desobstrução do rio, vou falar lá na frente. Fomentar o turismo ecológico, tem muito a ver. Fomentar rotas turísticas e ilhas, porque nesses projetos de ilhas está incluído as trilhas, nos projetos desses recursos federais que nós temos aprovado, que nós temos que apresentar o projeto para poder receber o recurso. E fomentar os campeonatos de futebol, de vôlei, de campo, que no final do ano foi um sucesso, né? No final do ano foi um sucesso os campeonatos que tivemos na cidade de campo. Piúma foi até campeão, né, da Copa Sul. No final do ano, tudo que ficou sem fazer antes, no final do ano foi um sucesso. Muita gente pegou para ajudar e as coisas aconteceram. E as festas vão continuar, porque foi uma coisa que deu certo, né? Piúma vive de turismo e você não consegue falar de turismo sem fazer festa. Você não consegue falar de turismo sem fazer um bom Réveillon, um bom Carnaval, um bom verão, uma boa festa São Pedro. É impossível falar. É o que está mais prático e está na mão.
E deu certo, vocês sabem que muita gente voltou para a nossa cidade por causa das festas que nós voltamos a fazer. Por causa do trio elétrico que voltou a andar, né, trouxe muita gente para a cidade. Agora existe uma preocupação, inclusive, muito grande, apesar de nós, por decisão minha, reduzir o tempo do nosso carnaval, porque o ano passado o carnaval teve 10 dias, e esse ano eu proibi fazer 10 dias, fazer só 4. Começar na sexta, né, à noite, eu proibi por causa da questão das águas, aí foi matéria até de Gazeta, não é isso? Porque a gente não pode desperdiçar muita água, mas como alguns municípios estão suspendendo as programações, pode ser que todo mundo venha para cá. Aí vem a preocupação com relação à segurança. Essa é a preocupação, porque o comando geral, vocês viram que retirou os policiais da nossa cidade no meio do verão. E a sorte que retirou e não deu mais problema. Os problemas deram na cidade quando estava o reforço na cidade, né? Os problemas que nós tivemos, que eu acho que com reforço nenhum impedia o que ocorreu, não é isso? Mas isso nos preocupa, a questão da falta de segurança, que essa semana que vem nós vamos ter que trabalhar muito. Eu peço apoio aos vereadores, que nós temos que trabalhar muito no contato com os gestores estaduais para ver se a gente consegue trazer mais policiais para a nossa cidade, porque a gente pode ser surpreendido e vir muita gente para a nossa cidade no carnaval, mesmo sendo 4 dias de festa, né? Que é os 4 principais dias de festa. A programação vai continuar, não vai ter shows nacionais, mas no nosso carnaval nunca foi preciso, né? O povo vem assim mesmo, sem shows nacionais. Shows nacionais a gente coloca em outras épocas para atrair turistas de outra cidade para cá. No verão não há necessidade. A Secretaria de Saúde, hoje a Secretaria de Saúde fez a apresentação aqui na Câmara, porque ela é obrigada a fazer, né, a apresentação dos 3 quadrimestres do ano passado. Eu não fiquei até o final, mas foi muito bom. Foi falado do que foi feito ano passado, é uma obrigação. E com relação aos investimentos de 2015, vai ser inaugurado agora na sexta-feira, eu acho que vocês já foram convidados, aqueles que não sabem vão ser convidados agora, nós vamos inaugurar a farmácia básica. Farmácia básica, que vai ser a entrega de um veículo furgão, que vai ser a farmácia itinerante, não é isso? Essa farmácia vai ser aqui perto dessa igreja evangélica, perto do Filomena, naquela rua larga, ali onde, quando desce ali para a rua larga, logo aqui, depois atrás da igreja. Vai ser uma farmácia modelo, vai ser sexta-feira agora. Implantação do serviço de odontologia no distrito de São João de Ibitiba, que a previsão já é para março agora. Entrega de uma ambulância já existente para o distrito de São João de Ibitiba também, que vai ser também em março. Aquela comunidade sofre muito, tá, gente? A comunidade mais distante de Piúma, e vai ser entregue um carro e vamos inaugurar a implantação do serviço de odontologia lá agora em março. Implantação do serviço de odontologia no bairro Portinho também. Previsão para maio, no posto novo que foi construído lá, tá? Construção de 5 unidades de saúde. Essas 5 que eu estava falando, que já era para ter iniciado as construções no ano passado. 70% do dinheiro do governo federal está em caixa já. Já desde 2013 que nós conquistamos esse recurso através de um cadastro feito pelo sistema Siconv. Nós conquistamos, não foi emenda de político, isso foi uma conquista que a saúde que fez, tá? Através do cadastro, através do Siconv. São 5 unidades de saúde, que é muito importante para o nosso município. Uma no Céu Azul, lá já tem, mas é pequena. Uma em Niterói, que é alugada. Uma no centro, porque é alugada, tá? Uma no centro, uma nova. Uma no Acaiaca, para suprir a demanda do centro e do bairro Acaiaca, que não dá conta, e uma lá no Monte H, que alguns chamam de Monte H2. Tá? São 5 unidades. O governo federal vai repassar R$408 mil, mas a obra vai ficar em mais de 600 mil. A prefeitura vai ter que colocar a diferença e vai ter que estar pagando os terrenos desapropriados. Tá? A prefeitura está fazendo um investimento próprio, grande, em cima desses investimentos que são muito importantes para a nossa sociedade, não é isso?
unidade de saúde de Itaputanga, que está muito ruim, nós contratamos o projeto, está pronto. Fizemos um projeto lindo para Itaputanga, porque ali tinha que fazer um projeto diferente, tinha que reaproveitar uma estrutura que foi iniciada e que está parada há muito tempo. Aquela parte velha vai ser desmanchada, um projeto lindo. Dentro dos nossos cálculos, não dá para construir este ano com recurso próprio, essa unidade. Nós vamos pleitear junto ao governo do Estado, porque tinha uma promessa do governo anterior construir para a gente a obra. Nós vamos lutar esse ano para ver se a gente consegue do Estado. Se não conseguir, nós vamos colocar no orçamento do ano que vem para construir, porque Itaputanga precisa de uma unidade melhor, que lá está muito ruim. Reabertura do centro cirúrgico para cirurgias eletivas. Tá? Então, o próximo passo no nosso hospital seria o centro cirúrgico para esse ano, porque a Samarco já mexeu, já falamos muito sobre isso, o pronto-socorro já foi mexido, já compramos vários equipamentos. Esse ano nós vamos trabalhar no centro cirúrgico do hospital. A maternidade, ainda por orientação dos médicos, nós vamos ainda pensar, porque o problema do centro cirúrgico não é a construção, não é os equipamentos. Você pega aí 500 mil, 1 milhão, pá, faz a obra, compra os equipamentos, não é isso, doutor Joel? Você quer obstetra, cirurgião, não é isso? Você compra. O problema é o custeio, a manutenção disso. Então, tem que se pensar muito, porque você começa um serviço e depois tem que parar, é pior. Mas as eletivas não tem tanto problema. Eletiva é aquelas que você marca. Aí o doutor já vai lá, eu vou marcar, fazer uma cirurgia para você. Né? Tudo dentro de um controle para não ter um custeio muito grande. Mas nós vamos trabalhar isso esse ano e já estamos decididos. Implantação do programa Melhor em Casa. É uma equipe que vai ser contratada para dar suporte domiciliar, para atendimento nas residências. Nós vamos iniciar esse ano ainda, no segundo semestre. Aumento em 20% no atendimento das consultas e exames especializados, porque ainda tem reclamações, fila, nós temos que aumentar 20%. E exames especializados, a maioria de responsabilidade do governo do Estado. Tá? Muitas a gente paga pelo consórcio, não é isso? A Francine fala melhor sobre isso aqui, que ela está mais inteirada. Mas vocês estão entendendo, né? Se eu também ficar detalhando, pedir para detalhar, a gente não sai daqui, né? Então, são todas a secretaria. Implantação do projeto Casa da Mulher, é um desejo da secretária. Esse ano, implantar uma casa para a mulher, né? Porque nós já temos o aparelho de ultrassonografia. Nós estamos quase conquistando um aparelho de mamografia. Nós estamos com esperança que vamos conquistar. Aí seria uma casa só para atendimento da mulher, né? Eu acho que Piúma e as mulheres de Piúma já merecem. Abertura da sala de gesso com atendimento do ortopedista 3 vezes por semana. ESUS, o novo recadastramento que vocês já aprovaram aqui na Câmara, é um recadastramento que as agentes comunitárias vão fazer, recadastrar toda a sociedade de Piúma novamente. Reforma da sede administrativa da Secretaria. Quem entra na Secretaria vê que é um prédio muito ruim, né? A Secretaria de Saúde, muito ruim. Aí eu já autorizei esse ano a reforma da Secretaria, sem gastar muito, né? Porque tem muitas ações para a sociedade, mas também a gente tem que dar uma melhor comodidade. Vai ali de manhã, está aquele monte de gente em pé, um calor danado, a gente também tem que dar melhor comodidade ao usuário, né? Implantação do programa de saúde dos pescadores, em parceria com a Colônia e com a Secretaria de Agricultura. Nossa, saúde tem muita coisa, né? Implantação do programa com nutricionista. Coma com Saúde? Ah, legal. Implantação do programa Coma com Saúde. Consultoria de nutricionista. Isso está surgindo, gente, porque os fiscais encontram situações caóticas que a gente não pode ficar falando quem, mas, né, as pessoas que trabalham com alimento na cidade, às vezes acostumam com a situação, né? E a gente que não vai na cozinha, né? Nós comemos e não vemos, aí surgiu essa ideia aqui de auxiliar, né, os restaurantes para a gente ter um produto melhor, né? Ao invés de sair fechando, fiscalizando, para melhorar
né, os alimentos da nossa cidade. Implantação do programa Sorriso nas escolas, isso é um projeto que foi iniciado ano passado, não é isso? Mas não foi implantado ainda. É um projeto em parceria com a Secretaria de Educação, projeto bucal. Reforma das enfermarias, com compra de novas camas masculinas e femininas, isso no hospital. Garantindo isso não é muito caro, a gente pode estar fazendo, paralelo à questão do centro cirúrgico. Informatização de todas as unidades de saúde com sistema interligado. Reforma do prédio antigo de Niterói, naquele prédio lá todo mundo reclama, outro dia botaram num jornal uma foto com um monte de lixo na porta, aquele, né, porque o pessoal quebra, invade, a gente não sabe qual a destinação. Um pede para botar uma academia, os moradores, outro pede para botar outra coisa. A saúde está com uma proposta, reformar o prédio onde funcionava, onde funcionará o CTA, o Centro de Testagem e Aconselhamento, além de ser a referência para tratamento de tuberculose e hanseníase, porque é um prédio pequenininho da prefeitura que a gente tem que dar uma destinação para ele. Não pode ficar do jeito que está, não é isso? Se alguém tiver uma outra ideia melhor, né, a gente pode trabalhar e mudar. O que a gente precisa é utilizar os prédios da prefeitura e não ficar entregue assim aos vândalos, né, que quebra e vai lá, conserta, né? Entrega de 9 computadores em parceria com o Ministério da Saúde para todas as salas de vacina. Já foi entregue, né? Na educação, Giovanni, eu vou falar mais das obras, porque eu acho que nós precisamos ainda avançar muito na educação, na área física, né? Giovanni, eu acho que está rodando aí nas escolas e está vendo que as áreas físicas estão muito ruim, né? Mas aí temos prioridades. Construção da escola de São João de Ibitiba. Resolvemos ontem fazer uma escola nova. Ontem à noite isso. Ele e o engenheiro da prefeitura resolvemos fazer uma escolinha nova. Porque aquela escola é toda torta, quem conhece, não tem muito conserto. Aí resolvemos fazer uma escola nova, não é isso? O gasto não é muito mais do que uma reforma, resolvemos fazer uma escolinha nova esse ano lá. Ampliação e reforma da escola de Itaputanga, que das escolas maiores aqui do município é a pior hoje no município. Aquela escola foi emendada, um monte de puxadinho, uma escuridão danado naquela escola, e nós não conseguimos reformar ainda, então vai ser feito umas 5 salas num terreno que tem ao lado, para abrir um pouco a escola, porque é muito escuro. De dia as lâmpadas ficam todas acesas, muita umidade, né? Então nós pretendemos mexer naquela escola já esse ano, o projeto já está sendo feito, né? Construção da quadra de esporte de Niterói. Você colocou construção porque vai ter que quase construir, né? Que ela está muito destruída. Construção da quadra de esporte do Cherry, em parceria com o governo federal, já foi licitado, inclusive. Eu acho que é uma das poucas escolas que não tem quadra, que agora vai ter a escola do Cherry. Nós conquistamos uma quadra via governo federal, né? Finalização da reforma da escola do Cherry, porque nós estamos trocando o telhado, que cedeu, né? Evolução das obras na construção da reforma. Céu Azul, nós vamos gastar uma baba lá no Céu Azul, né? Porque quando foi mexer, precisou desmanchar tudo, né? Precisou, não tinha base nenhuma, estrutura nenhuma, mas também vai ficar uma escola modelo, né? No Céu Azul, que já está sendo executada. Ampliação e reforma do centro. Isso aqui eu tenho que falar. Centro Educacional Descobrindo Talentos. Vocês já viram falar isso? Nós adquirimos aquele clube que tem lá no Pio Minas. Aquele clube que tinha lá. E hoje é moda, todo mundo fala de escola de tempo integral, né? E a gente não vai conseguir, o governo não vai conseguir tão cedo transformar todas as escolas em tempo integral. Imagina o custo disso, você manter o aluno o dia todo na escola, às vezes se alimentando inclusive, tomando banho, não é barato. Aí nós resolvemos comprar aquele clube, nós vamos fazer uma ampliação nele, umas salas, e ele vai receber esse nome, Centro Educacional, Cultural, Esportivo, Descobrindo Talentos. Lá vai ter
Claro, aqui vai ser como uma escola, vai ter uma diretora, onde os professores vão ficar lá, de Educação Física, e vai ter a participação efetiva da Secretaria de Cultura, nós já conversamos com Fernanda, e de Esporte, né? Porque vai ter salas de teatro, então o aluno vai passar o seu contraturno lá na escola. Esse aluno vai ser selecionado nas escolas, os alunos que têm problema. Porque o objetivo principal deste projeto é evitar que as crianças caiam no mundo das drogas, né? Que as pesquisas mostram de que as crianças caem no mundo das drogas, porque ele estuda de manhã, de tarde ele volta para casa, mas o pai e a mãe trabalham fora. Ele é pequenininho, né? Ele tem dificuldade de ficar em casa, fica no meio da rua, fica exposto aos traficantes. Então, se a gente consegue descobrir essas crianças e não deixar que ele permaneça muito tempo em casa, entre parênteses, na rua, a gente pode evitar, né, e salvar muitas vidas aí das drogas. Então, por isso que nós compramos aquilo lá e vai começar a funcionar depois que as salas estiverem prontas, não é isso? Que eu acredito que até no meio do ano a gente reforma e entrega para a sociedade. E nos sábados, domingo, à noite, vai servir para a terceira idade, utilizar daquele espaço, e a sociedade também vai poder utilizar daquele espaço lá. Construção do muro da escola Célia Maria, acho que já foi licitado, né? Ou está pronto o projeto, uma coisa assim. Foi encaminhado, né? Lá em Itaputanga. Reforma e manutenção das instituições escolares, quer dizer, de todas, porque a gente tem uma empresa que faz manutenção, as manutenções menores não precisa de licitação, né? Construção do Pró-Infância do Céu Azul, a gente está aguardando, desde a época da administração anterior, que começaram uma obra lá, foi embargada, a gente desembargou, mas agora nós aderimos uma ata, estamos aguardando a empresa que nós já assinamos vir começar a obra, então a gente espera que esse ano as obras começam. Nós aderimos uma ata do governo federal para construir o Pró-Infância do Lago Azul, Céu Azul. Ele é construído no Lago Azul, mas é para servir o Céu Azul também. Desapropriação de uma residência aqui no Acaiaca para aumentar a demanda de creche, não é isso? Também aquisição de um terreno em Niterói, que nós estamos trabalhando para comprar esse ano, e talvez iniciar esse ano ainda a construção de um Pró-Infância também em Niterói, porque a situação de crianças em Niterói, infantil e creche, é problemático, é em casa alugada, muito mal instalado, tá? Então nós temos muito trabalho pela frente. Serginho colocou aqui a urbanização da praia, que é o principal projeto. Eu quero falar para vocês que o governo anterior fez um projeto para Piúma, contratou uma empresa especializada e fez um projetaço para Piúma, um projeto para Copacabana, uma coisa de primeiro mundo, só que não está em nossas condições de executar a obra, não está. A gente não consegue executar aquele projeto. Primeiro, 35 milhões, nós não temos como executar, né? Segundo, a aprovação daquele projeto nos órgãos ambientais, nós acreditamos que vai demandar muito tempo, porque vai atingir a área de Restinga, de dunas, de quiosque, de castanheira, de coqueiros, quer dizer, como foi colocado 4 pistas na avenida, que eu acho que não é aconselhável, a empresa que errou, porque o edital estava certinho, o edital pedia que seguisse as regras do SPU do meio ambiente, mas a empresa não seguiu as regras e colocou 4 pistas na praia, ao passo que a gente precisa diminuir os carros da praia, então a gente não consegue trabalhar com aquele projeto que está ali. Mas nós já conversamos com o governo várias vezes, com pessoas do governo do estado, e ontem mesmo nós decidimos contratar um outro projeto mais modesto, dentro da nossa capacidade de execução financeira, que nós podemos fazer pelo município. É claro que o governo tem a responsabilidade de fazer o engordamento, isso fica por conta do governo, mas a gente acredita que, dependendo do valor que sairá nesse projeto, nós temos recursos para executar a obra, entendeu? Essa é a nossa vontade. A ordem lá na prefeitura é todo dia falar desse assunto, né?
A ordem é que todo dia a gente tem que falar sobre o assunto urbanização da orla, porque é o projeto da cidade, não é meu, não é do presidente, não é de vocês, é o maior projeto da nossa cidade, né? Que é a urbanização da orla. Então nós estamos assim imbuídos, até secretários que não é envolvido nessa pasta também está com a responsabilidade. E aí, prefeito, vamos falar sobre esse assunto? Está precisando de mim? Está precisando de alguma coisa para a gente poder executar essa obra e começar essas obras esse ano ainda, tá? Nós acreditamos que se a gente fizer uma coisa mais modesta, bonita, bem iluminada, isso passa muito rápido pelos órgãos ambientais. Eu já fui no SPU, já levei a proposta, eles gostaram da proposta, né? Porque a gente não vai mexer, assim, não atinge os quiosques. É claro que o SPU nos exigiu que nós temos que refazer os quiosques. Porque se nós não apresentarmos uma proposta de uma reforma, uma reconstrução, uma melhoria nos quiosques e uma redução dos quiosques, eles vão tirar os quiosques todo. Porque existe uma ação na Justiça Federal que quem foi comigo, Serginho, né? Que o superintendente do SPU falou que eu brinquei com ele, falou, nós vamos fazer a orla, mas nós não vamos tocar no quiosque. Ele coçou a cabeça e falou, prefeito, nós vamos ter que mandar arrancar os quiosques todos então, vai ficar peladinha a praia. Isso vai cair na sua conta, né? Então, no projeto que nós vamos fazer, nós vamos ter que apresentar ou reforma, ou construção, ou melhoria dos quiosques. Só que quem tem quiosque, e isso eu falo para eles, tem que estar certo que não é eu que vou decidir isso, aquela quantidade não vai poder ficar. Não vai poder ficar. Por que não vai poder ficar? Porque o SPU impõe regras, normas. A regra é o seguinte, só duas básicas para a gente entender. 3 eu vou falar. Os quiosques têm que estar a 100 metros de distância um do outro. Não cabe os 40 na praia, né? Outra regra, se você vai andando na rua, se tiver um quiosque lá atrapalhando você ver o mar, ele não pode ficar. Ele vai ter que sair dali. Ele pode ir para outro lugar, mas ali ele não pode ficar. E a maioria dos quiosques estão desse jeito, porque quando foi construído no passado, os donos dos imóveis não deixavam fazer quiosque na frente. Pode ver que a Assis não deixou, né? O ex-vereador Assis, ali não tem. Então, como não deixava, ia lá e colocava na cabeceira da rua. Agora, pela norma, na cabeceira da rua não pode ficar, né? Isso não é exigência minha, não é de vocês, é da União. Então a União está exigindo isso, vai cair na nossa conta, nós vamos ter que fazer, não tem jeito, essa é a nossa função, não tem jeito, vai diminuir. Quantos vão ficar? Não sei, no projetão que o Estado fez, ficou só 18. Outra coisa que eu achei muito errado naquele projetão, que eles colocaram 1 milhão cada quiosque, então são 18 milhões nos quiosques, naquele projeto, não dá para a gente executar. Aí nós vamos contratar um com recurso da prefeitura, e fazer um, né? Eu falei mais sobre esse assunto, que eu acho que todo mundo se interessou, né? Todo mundo parou para olhar, achou que nem está demorando, né? Nós temos uns mirantes, que nós temos uns recursos aprovados, a gente precisa apresentar projeto, mirante na Ilha do Gambá, é recurso de Sueli Vidigal, é pouco recurso, a gente tem que colocar mais, se a gente conseguir fazer, eu acho que para Piúma vai ser muito bom, um mirante lá em cima da ilha, vai atrair muito turista, não é isso? Nós estamos elaborando o projeto. Nós já conseguimos aprovar no IEMA um muro de contenção ali da entrada da ilha até na ilha, porque a Praia Doce estava atravessando para a Praia Salgada, não estava ali comendo? Aí nós fizemos um projeto do ano passado, aí agora que nós conseguimos a aprovação no IEMA, está aprovado, de uma hora para outra a gente pode executar, é obra de 120 mil, 100 mil, para evitar que a Praia Doce emende novamente, como nos anos 50, na Praia Salgada. Foi Zé Scherrer que aterrou ali, né? Que ligou a ilha. Quadra da igreja do bairro Niterói, é uma expectativa. Escadarias do bairro Niterói estão muito ruins, a gente pretende esse ano mexer. Urbanização da Praça Dona Carmen, existe recurso federal para isso. Existe recurso federal. Nós temos que só apresentar o projeto. Existe um pouco de recurso que foi o Rose de Freitas que aprovou para nós. Construção da Praça Elizabeth Mesadre, já começou, vocês viram lá que já licitamos. Elizabeth é aquela ali em frente ao prédio da prefeitura. Urbanização da Praça da Igreja
Sagrada Família, a gente pretende fazer esse ano, do Monte H, a outra lá do Monte H, do Hotel Monte H, não é isso? Há uma outra que tem lá em frente à Igreja Maranata, a gente pretende esse ano fazer. Drenagem e pavimentação asfálticas de algumas ruas no centro da cidade, porque os calçamentos aqui do centro estão muito ruins. Então a gente pretende recapear umas ruas aqui no centro ainda esse ano. Mas só que antes de recapear, nós vamos ter que fazer a drenagem, porque onde joga asfalto, se tiver água, não resiste, não é isso? Vamos ter que fazer a drenagem como estamos fazendo nas outras ruas lá. Drenagem e pavimentação da Avenida Piúma, no bairro Céu Azul, nós vamos iniciar no final do ano essa obra. No começo não dá para fazer não, porque o projeto não está pronto. Aquela avenida grande, a avenida principal. Drenagem e ensaibramento nas estradas rurais, em parceria com a agricultura, essa é uma ação da Secretaria de Agricultura com obras. Construção do contorno de Piúma, nós vamos continuar buscando recurso estadual, tá, gente? Nós não temos recurso para fazer essa obra. Nós fizemos o projeto, que Casa Grande pediu na época, ele queria executar, não conseguiu executar, nós vamos continuar pleiteando essa obra. Já estamos pleiteando, inclusive, que é o contorno. Drenagem e pavimentação de ruas do bairro Boa Vista, que é ali no Cherry. Drenagem de ruas do bairro Piuminas, que já está licitado. Aquelas águas do Zé Tose, nós vamos... Está licitado? Não, vai ser licitado junto com o pacote. Drenagem e pavimentação de ruas do bairro Portinho, tem 3 ruas para ser feita agora no iniciozinho do ano, né? Inclusive o acesso à praia. Construção do pórtico do bairro Portinho depende também da apresentação do projeto, tem recurso para isso. Porque tem 2 sendo feitos. 2 sendo executados, um no H, um lá na Aparecida. E a gente tem uns recursos e temos que apresentar o projeto para receber o recurso e fazer um outro ali em frente o Reduza. Drenagem e pavimentação de ruas do bairro Monte H, Jardim Mali, Taputanga e Acaiaca. Bom, ali tem 3 avenidas sendo feitas e nessa nova licitação tem 3 ruas grandes, enormes, que vai ser licitada agora, ali no bairro Acaiaca. Inclusive aquela da escola Paulo Freire. Só aquela rua é mais de R$1 milhão. Porque essas ruas nós estamos fazendo com drenagem, com calçada, com acessibilidade. E acaba ficando... E Terêncio Pinheiro também, isso aí. Acaba ficando caro por causa das calçadas. Cultura. Criação do Conselho de Cultura. Reforma do prédio. Isso existe um pouquinho de recurso. Fernanda entrou esses dias, já está a par. Nós temos um recurso federal, a gente pretende transformar esse prédio aqui, da prefeitura, num centro cultural e histórico do nosso município, que vai servir para o turismo, pode ter certeza, né? Botar ali a memória do pescador, a memória política do município, a memória do artesão, do índio, sei lá. Quem entende, quem gosta de cultura, tem que se reunir, Fernanda tem que se reunir com a cidade, para a gente fazer um negócio ali, para chamar a atenção dos turistas que vêm visitar a nossa cidade, não é isso? Um prédio no centro que acaba revitalizando o centro. A pessoa passa e fala, ó, eu quero ver o que tem ali, né? Eu acho muito interessante trabalhar isso. Criação da praça cultural ao lado da escola Filomena Quitiba, a gente já vinha falando isso, ela vai intensificar. Aqui nesses terrenos, né, aqui, Fernanda, nos terrenos, fazer ali uma praça cultural, que nós já temos as tendas para isso. Reativação da banda Pedro Viana, festa da cultura em parceria com a educação, festa de moda de viola em São João de Ibitiba. Ó, essa ideia foi Tupã que deu, né? Antes de sair, Tupã tinha esse sonho, Fernanda adorou, a Adi delirou, né? A Adi Brunini, porque São João de Ibitiba é um distrito muito distante da gente, e a gente vai fazer uma festa lá esse ano para integrar aquela comunidade à cidade. Como a Anchieta faz com Joeba, diz que é um sucesso, nunca foi, né? Então a gente quer, e na época certa, nós vamos convidar toda a cidade para ir para lá, para passar o dia lá. Eu achei legal pra caramba isso daí. Festival de chorinho na Praça Cultural, festa dos 50 anos da Colônia dos Pescadores, primeiro concurso de música gospel, criação da biblioteca
viva nos bairros, teatro, fantoche, apoio aos artistas da terra, incentivo ao Parque das Artes, a colônia de pescadores, a rádio, que a gente já até faz, não é isso? A colônia também, comunitária, a rádio comunitária, um instituto histórico geográfico que tem em Piúma. Esse instituto pode ajudar muito a gente, que eles já participaram de umas reuniões com a gente aqui sobre a prefeitura. E os blocos do município, apoio. Festa dos Pescadores, Projeto Verão Cultural, Carnaval da Cultura, Projeto de Artes na Praça, criação de orquestra de flauta de Itaputanga. Isso aqui foi novo, você nem tinha falado comigo, eu gostei. Parceria com a Feira Verde, porque o ano passado nós fizemos a Feira Verde. Parceria com o meio ambiente, né? Ficou legal. Festa da torta, viu, gente? Foi feita a primeira, foi um sucesso de público, mas a cidade não acreditava que ia ficar tão bom. A ideia, já conversei com a Fernanda sobre isso e com a Adi, para ajudar por causa da agricultura, a gente precisa trazer para dentro desta festa as esposas dos pescadores, as marisqueiras, as barracas, né, da torta, tem que ser deles, que é uma renda a mais para a família das pessoas, né? Teve uma ou duas mulheres ou pescadoras que colocaram e vendia tudo que tinha, porque o público era muito grande. Esse ano nós vamos fazer de novo, e vai ser na Semana Santa, porque coincide com as igrejas que não comem carne, né? Eu acho que fica legal. Criação da banda marcial de Céu Azul e projeto Ação dos Bairros. Isso aqui, aquela ideia, né? Nós vamos aos bairros uma vez por mês, vamos convidar a Câmara para ir com a gente, né? No sábado vai ser, tá, gente? Todas as secretarias vão ter que ir e vão ter que mostrar o que faz. Nós vamos para o bairro todo mês, um dia de sábado ou talvez de 15 em 15 dias. Se pesar muito, uma vez por mês. Nós vamos levar spot, as ações que são feitas, todos os secretários têm que ir para lá. Apoio à pipoqueira e aquisição de um veículo. Precisa, né? Você está andando a pé para caramba, né? Mas é bom para não ficar gordinho igual a mim. Ó, está terminando, viu, presidente? Está no finalzinho. Agricultura, implantação da lei do serviço de inspeção municipal, o SIM. Isso é muito necessário, né, Adi? Já está sendo feito. Regularização da lei sobre feiras livres, que está envolvido desenvolvimento. Desde a época de Jorge, ele tinha iniciado isso, né? Muito legal. Revitalização do entrocamento da Boca da Barra da Foz do Rio Piúma, próximo ao Residência de Lolô. É aquele guia corrente. Eu até falo que se acabar meu mandato não fizer aquilo ali, eu estou frito, né? Porque desceu aquele guia corrente que resolveu o problema de navegação dos pescadores já de muitos anos atrás, com pouco dinheiro. Nós temos que recuperar, né, Jorge, aquele guia corrente ali. O problema é que quando mexe com o meio ambiente, essas coisas, tudo demora. Mas nós vamos ter que intensificar essa ação. A Di pode pedir a Fernanda para ajudar, Jorge, todo mundo, nós temos que fazer aquilo lá. Não é obra cara, é uma obra complicada, mas não é uma obra cara. Que de repente a gente pode fazer com recurso próprio, se o Estado não puder nos ajudar. Porque eu acho muito necessário para os pescadores. Desassoreamento do Rio Piúma. Eu acho que nós sozinhos, Adi, não fazemos. Nós vamos ter que ter parceria. Mas é necessário. Todo mundo está vendo aí no Facebook o filete de água, que não é só falta d'água, é também o assoreamento e o mato que está tomando conta do rio. Não é isso? Nós temos que agir rápido em cima disso. A abertura de escritório com a presença do IDAF, né? A Adi está integrando todos os órgãos do Estado junto com a Secretaria de Agricultura. Isso é muito bom, né? INCAPé, IDAF, todos os órgãos. A abertura do escritório com o NAC. Aqui entra o NAC também, que entra lá, né, na parceria. É um núcleo de atendimento ao contribuinte. Tá? Ao contribuinte, ao pescador e ao produtor. Conclusão e abertura do agroindústria. Isso aqui é importante, gente, já está sendo construído, hein? E é uma obra que está sendo feita. Abertura do agroindústria
do projeto Frutificar, patrocinado pela Petrobras. Isso está sendo feito lá no H, lá no finalzinho da H, depois onde vai ser construído o posto de saúde, e em parceria com a Prefeitura de Piúma, onde terá como meta elevar para 150% a renda de jovens da agricultura familiar. Previsão para a conclusão da obra para o primeiro semestre de 2015. É uma obra muito importante para nós, tá, gente? Tá. Então tá bom. Agora você ama, mas faz, é porque não é o prefeito sozinho, é uma equipe, né? Hoje a prefeitura tem mais de 1.000 funcionários, né? Uma equipe grande, e a sociedade ajuda, colabora, e os requerimentos que vocês fazem aí vai ainda incrementando isso aqui, requerimento, indicações, né? É muito trabalho mesmo. Eu falo até que quem quer trabalhar em prefeitura, porque o povo às vezes critica funcionário público, eu não critico. Funcionário público que gosta de trabalhar, trabalha e muito, não acaba nunca o serviço, né? Quanto mais faz, mais aparece, é muito serviço. E a sociedade cobra, a sociedade aqui está sujo, está precisando aqui, está precisando ali, né? E a gente está ali para isso que de 4 em 4 anos muda a equipe, né? A equipe de frente. Aí Max, na Secretaria de Meio Ambiente, colocou aqui o Dia Mundial de Limpeza de Rios, vai fazer uma ação interessante, que aí pode envolver várias secretarias e praia. Projeto de arborização urbana, ele já está desenvolvendo um projeto para arborizar, nossa cidade está pouco arborizada, porque ao longo dos anos a gente foi só tirando, né? Ah, Max está ali. Muito bem, Max. Verão ambiental, já foi feito muitas ações esse ano. Início do licenciamento, vai ser esse ano, a secretaria vai poder começar a licenciar esse ano, para as pessoas não terem que ir para o Estado, porque o Estado não dá conta, né? Algumas licenças vão ser concedidas aqui. Regulamentação do Conselho de Meio Ambiente, projeto para recuperação da mata ciliar, os PRADs é a recuperação de áreas degradadas. Nós temos o PRAD lá de onde era o lixão, tem o PRAD de um campo de futebol lá do Céu Azul, que está sendo recuperado. Essas coisas todas estão sendo feitas, gente. Então, a cidade não sabe. Por isso que a gente precisa da comunicação, né? Precisamos comunicar com a sociedade. Feira do Verde, que já foi feito esse ano, vai ser feito de novo. Projeto de destinação correta de vísceras de peixe. Max, isso tem que trabalhar, hein? Porque isso é um problema. O pessoal joga os restos de peixe no rio, e não é legal isso, né? Tinha uma empresa que vinha buscar, parou, tem que trabalhar, a sociedade tem que estar conscientizada, nós temos que dar uma destinação para isso. Projeto de destinação correta de óleo lubrificante de barcos, já teve melhor, tem que aperfeiçoar, tem até o local, né? É que acho que a Samarco parou de vir buscar, alguma coisa assim. Intensificação da educação ambiental, isso faz em parceria com a Secretaria de Educação, cadastro e projeto de preservação das nascentes, isso antes dessa seca, nós tínhamos conversado sobre isso, o secretário e eu lá no gabinete, ele já está mapeando, né? Mapeando todas as nascentes e ex-nascentes, porque às vezes dá para a gente recuperar alguma no município, né? Nós temos que trabalhar em cima disso. Circuito ecológico do centro histórico, implantação dos pontos de coleta de óleo de cozinha, já tem uns pontos, nós temos que aprimorar. Expansão da coleta seletiva do município, nós já começamos lá no H, que não é só a Secretaria de Meio Ambiente, tem, acho que, quantas secretarias envolvidas, Adi? São 5 secretarias envolvidas, que nós estamos atrasados, inclusive, né? E nós vamos agora construir um galpão de reciclagem, né? Nós já estamos fazendo a coleta seletiva. Esse trabalho é mais de conscientização. A educação tem que estar muito atuante. Então, é um trabalho de 5 secretarias. Existe um TAC e nós somos obrigados a implantar esse sistema da coleta. E implantação do Disque Silêncio no município, que também tem um TAC, né, Max? O Ministério Público está exigindo
da prefeitura que atue na questão do Disque Silêncio. Nós implantamos o Disque Entulho. Eu tenho observado que diminuiu muito os entulhos em meio de rua. Não está muito bom ainda, porque nós não temos uma fiscalização. Porque, na minha opinião, Serginho, se a pessoa jogou na rua, a secretaria, o fiscal tem que ir lá multar, ou pelo menos notificar para aquela pessoa saber que não pode mais jogar no meio da rua, e é só solicitar a caçamba que nós já temos, não é isso? Às vezes a pessoa joga porque não foi notificado. Eu acho que a gente tem que estruturar a fiscalização para notificar quem ainda está jogando no meio da rua, material de construção muito tempo no meio da rua, para a gente ter uma cidade mais limpa, não é isso? A Secretaria de Desenvolvimento, vou botar com o óculos aqui de novo. Não está muito pequeno não, mas é porque Nelson está ali. Qualificação de mão de obra. Isso não é obra, gente, mas eu acho que vale mais do que obra. Investimento de R$1.200.000. A previsão é qualificar 1.500 cidadãos do município. Quando fala qualificar, é treinar as pessoas, é qualificar mesmo para o mercado de trabalho, não é isso, Nelson? É treinar as pessoas para trabalhar na Samarco, para trabalhar nos portos, para trabalhar na Petrobras, né? Tem uma série de cursos que vai ser feito. A prefeitura resolveu investir recursos na pessoa, no cidadão, para que ele possa sustentar a família dele depois no futuro, né? Eu acho isso de suma importância. A reformulação de divisas dos bairros. Eu fui falar aqui do Sherry, uma hora a gente fala Sherry, uma hora a gente fala Boa Vista, né? Fazenda Boa Vista, e aí está sobre a responsabilidade de Nelson, né? Vai vir para a Câmara, né? A questão de colocar nome, lei, nos bairros, criar os bairros e limite e divisas. Mas para isso tem que ir para a comunidade também, porque às vezes tem que ouvir a sociedade, que às vezes a sociedade não quer perder um pedaço para outro bairro, né? Como ninguém quer perder para outro município. Tem que ouvir a sociedade. Mas vamos fazer isso esse ano, né, Nelson? Que eu acho que é muito importante. Haverá a proposta na Câmara e tal. Agência do Cine e Portos. Instalar uma agência do Cine em Piúma é possível, Nelson? É possível, né? Em Piúma, visando intensificar a colocação de mão de obra local na implantação dos portos e sua posterior manutenção, bem como nas empresas que darão sustentação às atividades do petróleo e portos. Acompanhar o cumprimento das condicionantes ambientais na implantação dos portos de Itaoca e Gamboa. As agências de crédito no município que trabalha Elisângela e Neinha, nosso crédito até R$15.000 e creditar até R$1.000. Pretensão de inserir no mercado R$2,5 milhões. Isso faz uma diferença danada na cidade, que as pessoas vão lá nesse microcrédito pegar recursos para abrir um comércio, para abrir uma coisa. A intenção esse ano é atingir R$2,5 milhões. E a pretensão de 1.000 microinvestidores. Agente de desenvolvimento, quem trabalha é a Juliana e a Marcele, não é isso? A previsão é para atender também 1.000 microempreendedores, que já está previsto para acontecer esse ano, não é isso? Acabou aqui. Assistência social. Este ano, que os vereadores cobraram muito, a sociedade cobrou, mas a Câmara já aprovou as leis, porque nós não tínhamos as leis que regulamentavam a distribuição de benefícios eventuais, cesta básica, auxílio funeral já tinha, passagem, kit bebê, porque às vezes tem família passando dificuldade e não tinha uma lei que você podia socorrer aquela família com alimentação. Agora vai poder, claro, tudo dentro do critério social, não é chegar lá e pedir e levar, né? Tem um critério de preenchimento de ficha, de acompanhamento das assistentes sociais. Realização de oficina de psicoterapeutas no CRAS, compra de um mini caminhão para transporte de mercadorias, construir o plano municipal para a infância e adolescência.
Comprar área para a construção de casas populares. É eu que estou acompanhando junto com a secretária isso. Nós estamos tentando adquirir umas áreas. Ela já fez uns levantamentos de bairro a bairro e já descobriu quase 100 famílias que estão em condições críticas de moradias. Quase 100 famílias. Nós vamos tentar destinar recurso para fazer ou umas casinhas ou uns embriões. Embriões é um cômodo grande, um banheiro e uma cozinha. Como eu fiz uma vez no Lago Azul e funcionou para essas famílias que estão em situação precária mesmo, morando debaixo de lona, morando, entendeu? Então, nós vamos, esse ano, trabalhar isso. Nós já temos alguns terrenos adquiridos em outras épocas e pretendemos adquirir mais terrenos para fazer essas casinhas populares. Construir 20 banheiros, entregar as 40 casas populares que estão sendo construídas, construir a vila social e construir uma nova casa de passagem. O Ministério Público está forçando a barra para a gente construir uma nova casa, porque aquela que tem perto da casa de Dr. Joel, ela não abriga, quando tem muita criança, ela não está abrigando todas as crianças. A intenção é construir outra casa e aquela casa ali passar a funcionar o Conselho Tutelar, que fica numa casa alugada hoje, aqui perto do Lacerda. Bom, gente, me desculpa eu ter me alongado, mas porque como eu comecei a falar de uma secretaria, eu tinha que falar dos outros também, senão eu ia ter problema lá com os meus secretários, né? Parece muita coisa, mas tem muita coisa que ainda não está aqui. Tem muita coisa que não está aqui. Eu tenho certeza que na cabeça de vocês faltou coisas aqui, não é isso? Mas isso aqui foi só um esboço para registrar a nossa presença aqui e registrar o nosso compromisso com o Legislativo e com a sociedade que está presente, que nós estamos muito empolgados e com muita disposição ainda, apesar de estar no meio do mandato, de levar esse mandato até o finalzinho, até o último ano, construindo, executando e levando benefício para a nossa sociedade. Vocês podem ter certeza disso, que nós não vamos sossegar enquanto a gente não dá a resposta para a sociedade que merece. Porque a sociedade, quando elege a gente, elege querendo o melhor para a cidade. E quando a gente entra na política, ou resolve voltar, ou entrar, esse é o principal objetivo, é dar para a sociedade o melhor para ele. Eu até brinco às vezes, falo, fulano é prefeito, eu brinco assim, grandes coisas, né? Grandes coisas. Eu brinco assim, grandes coisas. Nós somos um funcionário do povo, nós somos empregados do povo, eu ganho até bem para administrar para o povo. Eu sei que não é fácil, vocês sabem também que não é fácil, mas eu ganho até bem para administrar para o povo. E para mim eu falo que eu ganho bem, porque eu administro com prazer. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é administrar uma cidade e fazer política. Essa é minha praia, eu adoro isso, eu aprendi a fazer isso. Zé Luiz está até rindo, né? Que ele disse que está até rindo, mas não é verdade, Zé Luiz? É interessante, eu gosto de administrar a cidade. Tem problemas? Tem problemas. A gente tem problema na lojinha, a gente tem problema dentro de casa, né? Problemas vai ter sempre. E os problemas a gente tem que ter muita fé, muita força de vontade para ir sanando os problemas, né? Mas vocês podem ter certeza, eu não gosto de perseguir ninguém, eu trato todo mundo igual, né? Eu amo essa cidade, eu amo esse povo da cidade. Vocês podem ter certeza que eu não vou sossegar. Críticas vai ter, as críticas são construtivas para mim, né? Porque é até bom às vezes as críticas, porque senão nós somos assim, porque a gente quando não é criticado a gente se acomoda, né? E eu não quero ser acomodado, nós queremos fazer deste mandato o melhor mandato desde a emancipação que o município teve até hoje, e eu quero contar com vocês. Muito obrigado. Os vereadores, por ordem parlamentar, no tempo de 10 minutos, terão condições de fazer 3 perguntas ao prefeito, exclusivamente sobre o plano de governo, sobre a explicação do prefeito sobre o governo que ele vai fazer em 2015. Por ordem parlamentar. Vereador Jacques Pereira. Boa noite, presidente, membro da mesa, vereadores presentes.
o senhor prefeito Samuel Zucchi, os secretários que fazem parte da equipe do prefeito, uma equipe responsável, uma equipe que quer ver realmente Piúma crescer, e o público presente. Eu não tenho pergunta a fazer, não. Eu só tenho que agradecer, porque o prefeito, por estar fazendo um trabalho bom em Piúma, eu tenho certeza que a intenção dele é melhorar muito mais o nosso município, porque, como ele falou que ele gosta do município de Piúma, eu também gosto. Se nós gostamos, a gente cuida de quem gosta, e nós temos que cuidar de quem gosta, de onde nós moramos, que é a Piúma. E você pode ter certeza, se depender desse vereador, como dessa Câmara, essa casa aqui, e do público, e dos seus secretários, e da população, nós vamos fazer uma Piúma bem diferente. Muito obrigado. Vereador Jorge Miranda. Vereador Mário Dantas. Sem discussão. Vereadora Marta Schei. Boa noite, prefeito, né? Colegas vereadores, por secretários, por presente. Prefeito, você falou sobre segurança e nossas câmeras de monitoramento, que é o sonho do povo de Piúma, né? Em ponto estratégico, né? Da cidade, que a gente está muito preocupado com a violência. É verdade, vereadora, a senhora tem razão. Como eu me apeguei no papel dos secretários e não existe uma secretaria de segurança, não é isso? Mas eu antes estava mesmo lembrando para falar desse assunto antes de vir para cá, que seria um assunto meu, um assunto de gabinete, né? Esse ano, nós temos que colocar essas câmeras na cidade. Nós temos que colocar essas câmeras na cidade. Para dizer a verdade para a senhora, eu não coloquei ainda porque eu estou procurando preço. Eu faço isso, procurando, né? Eu faço isso porque eu sinto que é um serviço necessário, que tem que ser implantado, e depois que for implantado, não tem como recuar mais. Depois que a gente colocar 10 câmeras na cidade, 6 câmeras, vai ficar tão bom, a satisfação vai ser tão boa da sociedade, que a sociedade vai querer mais. E é um dinheiro que a prefeitura vai pagar, que não vai parar mais de pagar, é uma despesa que vai ser contraída, não é isso, Zé Luiz? E que não tem como tirar mais. Aí, quando começou essas instabilidades do petróleo e tal, eu bambiei um pouquinho, tirei o pé do acelerador, para falar a verdade. Nós estamos fazendo pesquisa nesse momento de outras cidades que possam ter esse serviço com um custo menor, porque a nossa região tem, e eu acho um pouco caro esse serviço. Gira em torno de cada câmera de monitoramento, por mês, em torno de 6 mil a 10 mil cada câmera, a manutenção. Porque hoje o serviço, vereadora, quando começaram a instalar no estado, que eu acho que foi Serra e Vila Velha que foram pioneiros, o município foi lá e comprou o sistema. Comprou um sistema e instalou. Esse sistema não funciona mais, porque é uma tecnologia muito avançada, ainda mais quando tem maresia, ela para de funcionar e acabou, não tem manutenção. Agora, a maioria dos municípios, eles locam as câmeras, é tipo uma locação, tipo locar um caminhão. Você loca a câmera, ele vem aqui, faz toda a instalação, né? Faz a central, quem toma conta é as prefeituras, em parceria com a polícia ou com a guarda municipal, onde tem. A guarda municipal, nós já chegamos numa conclusão que não temos dinheiro para implantar, não temos, tá? Porque para colocar hoje 40 funcionários para dentro, nós não temos condições de colocar. Existem escolas precisando de gente, toda a secretaria precisa, então seria uma injustiça a gente deixar um serviço essencial, um serviço de obrigação do município ser executado e implantar a guarda municipal, que é uma obrigação ainda do Estado, né? A segurança ainda é uma obrigação do Estado. Mas as câmeras, eu penso que é necessário e que vai dar uma sensação de segurança muito grande para a nossa cidade. Então, eu acredito piamente
que esse ano nós vamos instalar as câmeras. Quantas? Eu ainda tenho dúvida, mas a gente deve começar com 12 câmeras na cidade, que os especialistas falam que com 12 câmeras a gente cobre a cidade praticamente toda. Prefeito, eu acho assim, o dinheiro que investe em trios elétricos, que o senhor traz a maioria, traz bandeirismo para a nossa cidade, eu acho que compensa investir nas câmeras pela segurança do povo, tanto do visitante como dos moradores. Mas eu penso que, bem planejado, vereadora, dá para a gente fazer as duas coisas. Diminui um pouquinho daqui, dali, né? E o senhor não falou nada da entrada da nossa cidade, que está péssima, horrível, feia mesmo. A entrada que a senhora fala é... A entrada da cidade, a entrada de Niterói, a ponte. Olha só, ali é Rodovia do Sol. Ali é uma responsabilidade do governo do estado. Esse contrato que existe já do governo anterior, inclusive, que eu acho que é a empresa RDJ, que ganhou a licitação de Anchieta até Piúma, contempla até na ponte de Piúma a melhoria daquela rodovia ali. Vão fazer todas as melhorias de drenagem que já estão fazendo, não é isso? Até na ponte. Eu não sei responder se a ponte está incluída. Eu acredito que não. Mas essa obra, que foi paralisada, eu acho, temporariamente, porque isso funciona assim mesmo, eu acredito que o novo governo vai dar continuidade nesta obra. Então, essa entrada da cidade já está contemplada nesse contrato do governo do estado. Porque ali precisa muito de um trevo, né, na cabeceira da ponte, que ali é um perigo danado. Você vai daqui para lá, que vai entrar para o bairro Xerre, para acontecer alguma coisa ali não é nada difícil, né? No projeto que nós falamos aqui, no projeto que a prefeitura contratou, que a prefeitura pagou, que nós fizemos um projeto do contorno, que pega da ponte até na ponte do Pio Minas, também nós colocamos esse trecho da ponte até no trevo de Niterói. Ele também está no nosso projeto. É claro que quando for licitado, se essa obra fizer essa parte, não será dado ordem de serviço daquele trecho, porque já foi feito, né, por uma outra empresa. Mas no nosso projeto contempla na cabeceira da ponte uma rotatória, que vai facilitar toda a movimentação, e inclusive contempla ciclovia e passarela de multiuso ao longo da rodovia até no Pio Minas. Eu quero te agradecer, né? E deixar para te cobrar no final do ano, né? Que você não fizer, eu vou puxar a sua orelha. Tá bom. Entendeu? Você pode. Vereador Nardelli Ferreira. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa mesa, aqui, né, junto com os nobres vereadores. Uma boa noite, presidente. Prefeito, eu tenho 2 pedidos e uma pergunta. Eu quero saber se dá para o senhor mandar colocar o mais rápido possível redutores de velocidades aqui na Beira-Rio. Vai acontecer um acidente grave, alguém vai se machucar feio ali. Ou radares. E sobre o campo de futebol de Niterói, que várias pessoas estão perguntando sobre esse campo, estão torcendo que logo no começo do ano eles podem praticar o futebol. E por que a Praça do Tamarindo está parada as obras? Está acostumado a fazer isso comigo na rádio, sabe? Os radares, Nardelli, da Beira-Rio, no momento não dá para colocar e nem quebra-mola. Porque nós conversamos sobre isso ontem, eu e Serginho. A gente sabe do risco, mas a obra não foi entregue ainda para o governo do estado. Ali é uma obra do governo do estado. É uma rodovia do Sol. Nós não podemos chegar ali antes da obra ficar pronta e plantar ali um quebra-mola, né? Nós decidimos ontem que nós vamos já marcar os lugares e já vamos requerer ao DR, enquanto a obra fica pronta ou não fica pronta. Porque também, se a gente for esperar a obra ficar pronta para depois requerer a autorização para fazer, pode demorar. O radar é muito caro para a gente colocar. Eu acredito que seria o redutor. Aí, algumas pessoas que estavam nessa discussão ontem, eu acho que foi a Di, né, começou a sonhar, eu também sonho isso, quem sabe que se depois que eles sinalizarem, porque a obra não vai ficar só assim, a obra vai ser sinalizada na dela, ela vai ter sinalização vertical e na horizontal. Então vai ter as placas de velocidade de 40 km ou 50, eu não sei, os pares, né?
as indicações todas, e vai ser pintado as faixas em todas as esquinas de passagem de pedestre, entendeu? Depois dela toda pintada, eu acredito que também vai reduzir a velocidade, os guardas ficarem ali multando o pessoal que estiver correndo, né? Ninguém vai poder estacionar em cima de calçada, estacionar na avenida também não vai poder, que estão estacionando, mas ainda não está sinalizada, tá? A Praça do Tamarino, ela está parada porque da mudança do governo. Suspendeu. Então, tem uma parcela já empenhada de recursos para ser pago à empreiteira que está fazendo, mas não foi liberado. Eu estive lá semana passada, eles falaram que nos 15, 20 dias vão liberar e vão retomar a obra. A outra era qual? O Campo de Niterói. O Campo de Niterói ficou pronto hoje a planilha de remodelação. Não sei se é isso, né? Nós vamos ter que refazer o campo. Aquela grama não pegou, a grama está morta. O empreiteiro que fez na época foi notificado e não se manifestou, ele tinha que consertar. Quando o empreiteiro não se manifesta, que é o caso também do telhado do Sherry, que nós notificamos, o empreiteiro ele não se manifestou, aí a prefeitura, não é assim, Nelson? Aí a prefeitura pode executar e depois vai ter que cobrar judicialmente do empreiteiro que não fez o serviço direito. Então, por isso que demorou. Mas a planilha de refazer o campo ficou pronta hoje. A semana que vem vai ser feita a licitação e nós vamos mexer primeiro no campo, no alambrado, fazer um novo poço de água, colocar uma nova grama e o vestiário que está caindo, que já abriu 12 centímetros, vestiário e as arquibancadas, nós estamos dependendo ainda do projeto estrutural para mexer, mas a gente tem como, quando a grama estiver prontinha, liberar o campo e isolar o vestiário e fazer paralelamente, ok? Vereador Pretinho de Piúma. Boa noite, senhor prefeito, público presente, mesa de vereadores, senhor presidente, doutor Joel, ao secretário mais uma vez está aqui presente, né, alguns dele. A primeira pergunta, prefeito, eu queria que o senhor me desse uma resposta. Eu sei que é um embargo judicial, mas também vejo que há um interesse da população muito grande a respeito desse material. Vejo, no meu ponto de vista, um desperdício, né, em vista tendo tantas ruas para ser calçada aqui em Piúma, de pouco acesso de veículos pesados, que é o caso daqueles paviés que estão lá, né, na almoxarifado. E também falar a respeito da redução do carnaval. Eu ainda acho que deveria reduzir mais ainda, porque tem tamanha preocupação, foi o que o senhor falou, essa cidade vizinha vir para cá, tipo assim, tome que esse filho é seu. E eu acho que Piúma também está com problema de falta de água, tem esse problema da segurança que está tendo uma solução já com essas reuniões. E queria assim que repensasse um pouco mais também no carnaval de Piúma. E o demais, eu vi aí que o senhor ficou bem claro que o secretário tem bastante trabalho no período do ano todo, tem muita obra para ser feita, eu acredito. E torço que até o final desse ano aí essas obras estejam concluídas e quem vai ganhar só a cidade de Piúma. Com relação àqueles paviés, o processo já andou bastante. Eu acredito que em breve nós vamos poder estar utilizando aqueles paviés que estão lá, que você referiu, em ruas menores, que não trafegam carros pesados. Eu acredito que esse ano ainda nós vamos poder utilizar. Ok, eu agradeço porque vai ser bem útil, né, para estar resolvendo algum probleminha de algumas ruas aí. Valeu, prefeito, é só isso. Não, com relação ao carnaval não tem como mexer mais, porque a programação já foi lançada, né? Então, mas reduziu bastante, ficou 4 dias só. Vereador César Vassu. Senhor presidente, nobres vereadores, povo presente, a todos, boa noite. Eu queria perguntar ao prefeito, não só perguntar, não seria melhor sobre a orla do engordamento da praia e não mexer com quiosque? Porque nós sabemos que quem faz, que destrói toda a orla é o mar. E se não engordar a praia, tudo que você gastar ali vai ser jogado fora. Isso é uma pergunta. Primeira.
Ô César, olha só. Há muitos anos, a erosão está acontecendo ali. Eles querem pegar a Átila, aquela erosão, em frente ao Átila. Não é isso? A erosão quer derrubar a casa, o imóvel de Átila. Brincadeira, mas naquele trecho ali, nós não faríamos, na nossa ideia, nós não faríamos o calçadão e a ciclovia. A gente joga uma mão para trás, porque ali tem paralelas. No Acaiaca não tem, lá tem. Joga a mão que sobe no sentido norte e sul, joga por trás. E só fica com uma mão de carro para cá. A outra pista, a gente usa provisoriamente para ciclovia e calçadão, né, multiuso, até que o governo acerte suas questões financeiras e faça o engordamento. Aí a gente complementa o calçadão e a ciclovia. Nos outros setores não vai ser atingido. Nós vamos fazer a obra sem atingir restinga, dentro mesmo da pista e do que está lá hoje. A segunda pergunta, eu queria perguntar sobre o rio do Orobó. Se houver uma inundação de enchente, está todo fechado para o Balsedo. Você sabe que pode acontecer um desastre ecológico dentro da nossa cidade. Eu não fui pessoalmente ver, eu vi por fotos, mas os secretários estão me alertando. Eu tenho essa preocupação também, porque se tiver uma chuva forte vai trazer esses balsedos. Seria viável contratar uma draga ou uma polcã para puxar o balsedo de lado, para que não aconteça um desastre ecológico na cidade nossa, que vai acontecer, porque o rio está todo fechado no balsedo. Tá certo. Já foi? Eu vou lá ver. Então. E a outra, a compra do campo de Niterói, de Tapanga. Vamos comprar esse ano. Eu não falei, né? Aqui na minha fala eu não falei, né? Não é o campo, tá, gente? É uma ilha para fazer um campo, não é isso? Está na pauta para a gente adquirir. Hoje ainda eu conversei com a procuradora Adriana, já pegou o processo para ver como é que está o decreto, nós vamos colocar para frente. Ainda hoje foi pauta da minha reunião lá na prefeitura hoje. Tá? Quero agradecer, prefeito. Obrigado. Falou. Vereador doutor Gustavo. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, sejam todos bem-vindos. Boa noite, prefeito. Queremos agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui na Câmara. Prefeito, eu tenho só um assunto a abordar, porque é o mais recente, o que mais nos preocupa. Então, a gente debateu e conversou com muitas pessoas, com cidadãos, com autoridades, com o Conselho de Segurança, com a PM, com o comando da PM. Inclusive, o comando da PM nos recebeu ontem à tarde para falar sobre isso. E é uma das preocupações minha também, assim como do vereador Pretinho, em relação ao Carnaval. Eu ouvi o senhor falar e concordo, nossa cidade é uma cidade turística, precisa ser fomentada para ser movimentada e gerar recursos para aqueles que vivem para esse fim ou deste fim. Então, a gente sabe que o Carnaval ele precisa existir realmente, só que a gente tem algumas preocupações. A minha preocupação é que, como o senhor falou, e eu acredito assim também, eu acho que a nossa população flutuante vai aumentar pela falta de eventos em outros lugares, vão vir para cá. E eu acho que a gente pode viver um caos dependendo de como as coisas forem acontecer. Eu vi, para falar a verdade, ontem no Facebook a publicação de como será os eventos nos 4 ou 5 dias. Sexta também tem um período. E uma das preocupações minha e do comando da PM não é só a falta d'água, porque isso gera todo um estresse que pode correr outras consequências, mas é com a segurança pública. Concordo também que os acertos de contas, entre aspas, que foram feitos, eles teriam acontecido independente de como fosse, o tempo que fosse. Porém, também vejo que a prevenção precisa ser mais prevalente para que isso possa ser minimizado, se é que isso pode acontecer. Porque quando aconteceram em locais públicos e vítimas que não seria o acerto de conta poderiam ter sido alvejadas e a gente precisa se preocupar. E a preocupação do comandante, dos dois comandantes, como do Conselho de Segurança e das pessoas que a gente tem conversado, é exatamente
com como vai acontecer. Nós entendemos que o efetivo vai ser reduzido. Ontem eu tive uma boa notícia que pode não ser reduzido como se esperava, mas vai ser reduzido. Talvez não tenha a especializada da cavalaria a contento, talvez não tenha a especializada Rotan com um quantitativo bom, mas aí a preocupação eram duas. Primeiro, serem informados previamente de quem vai vir, como vai vir e como as coisas vão acontecer. Isso foi por volta de 3 horas da tarde de ontem, de lá para cá não sei se houve algum contato. Então eles precisam de ter isso em mãos para já começar a programar. E eu gostei muito do que ele falou. Ele não pode divulgar quantitativo, porque senão favorece marginalidade. Então ele tem que fazer um planejamento estratégico deles para que funcione. Só que uma preocupação muito grande, e pelo que eu vi na programação, talvez não esteja atento a isso, é simultâneo, eventos simultâneos. E a partir das 20 horas vai ter tanto o trio elétrico quanto o palco funcionando, e isso vai gerar uma dificuldade para a PM, e eu fico preocupado com isso. Quero saber se já pode tomar algum tipo de ação, como o senhor falou, essa semana até a sexta-feira, tem que correr para que as coisas não aconteçam. E a segunda coisa que ele falou especificamente foi em relação a durante todo o acontecimento, o que se planeja fazer em relação à mobilidade urbana. Porque em momento nenhum ele disse que sabe de como vai ser a mobilidade urbana no nosso município. Ele até sugeriu uma sugestão do comando da PM, alguma coisa em relação à entrada da cidade, que é o nosso maior gargalo, ou algumas outras coisas nesse sentido. Então eles estão sentindo falta de um planejamento nesse ponto específico, simultâneo eventos, que pode dificultar, e ao mesmo tempo na mobilidade urbana do nosso município em relação à entrada e saída, inclusive de veículos oficiais como ambulância ou outras da própria corporação mesmo. Então a gente queria ouvir um pouco mais como é que pode fazer de hoje até, ou de ontem, né, até a sexta-feira, de uma forma que a Polícia Militar consiga, e o senhor já falou que mesmo tendo reduzido, graças a Deus, a criminalidade diminuiu com o efetivo reduzido, mas que a gente não dê sorte ao azar, no sentido de, durante esse tempo, passarmos por problemas que desse tipo, como aconteceu esse ano, especificamente não tínhamos vivido. Graças a Deus nós vimos que lá em Anchieta, em Iriri, também aconteceu isso no ano passado, mas houve toda uma programação para diferenciar a forma que vai acontecer e não mais acontecer aquilo que foi ano passado. Como nós estamos vivendo esse ano, a minha preocupação é que o carnaval tem que acontecer, a nossa cidade vive disso, as casas têm que ser alugadas, as pessoas têm que vir, porque as nossas paisagens são excelentes para o turista, então a gente precisa disso. Mas eu queria ouvi-lo um pouco mais em relação a esses dois pontos, mobilidade urbana e eventos simultâneos, que pode gerar uma dificuldade para a Polícia Militar. Nesses 3 dias, segunda, ontem e hoje, eu não me encontrei com o comando. Eles apresentaram a proposta, aí eu já chamei Celso Cola e Serginho, que cuida do trânsito, e eu tenho a preocupação, porque eles apresentaram uma proposta para trânsito, mas ela é bem radical, né? Eu falei, faz um teste na sexta para ver se vai funcionar, né? A questão da mobilidade, nós estamos com uma equipe que vocês autorizaram aqui, né? Eu acredito que o assunto nosso da agora para frente tem que ser isso, carnaval, né? Segurança e mobilidade urbana. Eu mesmo vou puxar para mim esses assuntos agora, para a gente evitar problemas. A questão dos shows simultâneos também me preocupa um pouco, de repente colocar uma segurança própria no palco, porque o ano passado teve e também não teve problema, né? E se você corta tudo também, porque já ficou tão reduzido, né? Aí você tem, por outro lado, o comerciante, um ambulante que vai reclamar que não tem nada. Eu tenho certeza que nas cidades aí para fora que suspenderam, tem também a reclamação do outro lado, né? Mas com relação à mobilidade urbana, problema nós vamos ter. Não tem jeito, né? Mas nós temos uma pista aqui atrás que esse ano é melhor, né? O ano passado estava toda esburacada, não é isso? Nós estamos com as avenidas melhores, né? A equipe trabalhou muito bem. Eu acredito muito no decreto, na portaria que a juíza fez. Aquela portaria que a juíza fez, eu, a juíza, juntos, nós trabalhamos juntos naquilo ali. Nós fomos lá até para resolver um problema da saúde, acabei ficando o dia todo lá com a juíza, aí ela chamou o delegado, aí ela chamou
o comandante, chamou todo mundo para lá. Naquele dia surgiu aquela portaria. Depois daquela portaria, foi uma calmaria na cidade. Uma calmaria. Não foi? Eu saí do palco andando de carro, porque ela proibiu os sons. Aquilo foi muito bom, os sons dos caipifruta, os sons. Claro que muita gente não gostou, mas foi uma calmaria. Se nós conseguirmos evitar que esses sons funcionem de madrugada, todos esses sons, principalmente os de carro, porque eles tiraram tudo, né? Porque quando a juíza determina e dá força e apoia, a polícia fica mais segura. Porque teve um ano aí, não foi o ano passado, foi o retrasado, que o comandante recolheu todos os carros da rua, depois tinha um delegado de plantão que abriu inquérito contra o comandante que recolheu os carros da rua, porque demorou muito entregar os carros lá, os boletins de ocorrência, né? Por isso que ela trouxe o delegado para conversar também, porque o delegado tem que controlar a delegacia para isso. Então, hoje existe uma parceria entre prefeitura, polícia militar, polícia civil, Ministério Público e Justiça falando a mesma língua. Então, eu acredito que nós todos, e a população, a Câmara, ajudando, motivando uma segurança na cidade, eu acho que vai ser bom. Pode acontecer um incidente, né? Pode acontecer. Mas também nós já tivemos carnavais aqui, vereador, de um ano aí, eu acho que foi 2007, 97, que eu tive que proibir entrar ônibus e van na cidade. Né? Eu tive que preparar lá no Sherry um pátio de ônibus, preparar lá na praça de evento um pátio de ônibus e van, que não cabia ninguém na cidade, mas não teve nenhuma morte, não teve nenhum tiro, entendeu? Às vezes é um público grande, mas um público respeitoso também, né? Alguma coisa, infelizmente, nós vamos ter que julgar com a sorte, né? Alguma coisa nós vamos ter que julgar com a sorte. Mas eu me comprometo aqui, perante ao seu questionamento, à Câmara e ao público presente, que da agora para frente eu vou me dedicar exclusivamente a esse assunto. Se for preciso fazer alguma redução, se houver uma solicitação por parte da polícia, por parte da juíza, eu faço ainda, se for preciso fazer. Tem que fazer com cuidado, porque os contratos estão prontos, né? E tem que pagar, né? Mas eu vou me dedicar exclusivamente a esse assunto, porque, afinal de contas, é a maior festa da nossa cidade, né? É a maior festa da nossa cidade. Eu quero só apenas complementar, vejo muito bem essa questão de, se possível, uma contratação de uma segurança pelo município, porque o efetivo pode não ser o esperado, e a nossa preocupação mais é, tomara que o público venha, a gente pede isso, que o público seja ordeiro, mas é porque pelas investigações que têm acontecido, ainda existem outros crimes para acontecer, então a gente fica preocupado que esse crime possa acontecer nesse período, que é o que a gente não espera. Mas esperamos esse empenho, essa dedicação até o Carnaval, para que o Carnaval possa ser a melhor festa e a mais agradável, da melhor forma possível, e não tenhamos nenhum tipo de comprometimento. Agradeço a resposta, senhor. Obrigado. Vereador Edu da Madeira. Tá gravando aí, parceiro? Eu quero o CD para ver as obras todinhas que ele anunciou aqui, que eu vou em casa estudar todas elas, porque ele estragou meu plano de ser prefeito em 2016. Aí não tem jeito de entrar, não. Mas, prefeito, não tem nada a falar, não. Se nós pegar mesmo, fazer essas obras que foram anunciadas aí, nós vamos fazer uma piuma muito bonita. Muito obrigado por você ter vindo falar. Agora a palavra de Isaías Dantas. Sem discussão. Palavra do presidente. Queria convidar o vereador Dantas Isaías para levar o prefeito ali até a cadeira dele, que ele iniciou ali, do público. Eu queria convocar a Câmara para a gente fazer uma extraordinária de um projeto do Executivo número 8,
A Câmara consente? Então nós vamos fazer extraordinária. Senhor presidente. Daqui um pouquinho. Queria agradecer a presença do prefeito com a Câmara aqui no plenário. E eu fico extremamente convencido de que nós fizemos uma boa escolha na questão de escolher o prefeito Samuel Zucco como prefeito pela 4ª vez. Ele teve uma aprovação plena, que foi eleito pela maioria dos votos, a população deu aí esse crédito a ele, e a cada encontro sério que a gente tem para falar sobre política, a gente percebe, sem dúvida, que estamos diante de uma pessoa séria, comprometida com o município e de muita experiência, porque nós vimos aqui um relato de grandes obras e várias obras. Então eu queria deixar aqui, prefeito, o agradecimento e a confiança que Vossa Excelência vai desenvolver um bom trabalho, vai desenvolver essas obras que estão aqui e vai fazer uma Piúma mais responsável, mais feliz e melhor para a população. Muito obrigado e vamos dar início aqui à extraordinária. A sessão está encerrada. Muito obrigado, secretário. E vamos dar início à extraordinária. Verificação do quórum. A quórum. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Ordem do dia. Projeto de lei número 8, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a criação do cargo de monitor de transporte escolar coletivo e autoriza o Poder Executivo a contratar por termo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com emenda de redação da mesa diretora. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Apenas gostaria que aproveitar o nosso assessor jurídico e que ele também transmitisse o parecer jurídico em relação ao projeto. O projeto na verdade, não é criação de cargo, é criação da função, porque se fosse cargo não poderia ser através disso. São 5 vagas, são aquelas meninas que ficam no ônibus, junto com o motorista, para tomar conta das crianças, é obrigatório isso. A emergência se explica porque já começaram as aulas e são necessárias. Todo ano tem isso, normalmente são de 2 em 2 anos. Algum problema lá aconteceu que não pôde chegar aqui em tempo. A emenda de redação é porque o artigo 1º veio de forma errada, então ficou assim. Aliás, acrescentou-se um artigo 1º, renumerando-se os demais. Fica criado a função de monitor de transporte escolar coletivo com as atribuições, pré-requisitos, carga horária e vencimento definidos no anexo a essa lei, porque esse artigo 1º não existia aqui no projeto. E o artigo 2º, que era o artigo 1º, fica acrescentada a palavra autorizada após a expressão fica o Poder Executivo, porque não constava esse termo. E onde houver o termo cargo, substitua-se por função. Senhor presidente, queria fazer uma pergunta ao assessor jurídico, que esse projeto, as pessoas que interessar nessa vaga tem que ter algum curso, qualificação, algum curso? É processo, vai ter que fazer um concurso, é processo simplificado. Não é mas tem que ter algum curso para participar? Tem que ter 18 anos, apresentar certidão negativa de interdição de órgãos de sucessões do registro de distribuição criminal, relativas ao crime de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, tem que ter o ensino fundamental completo e apresentar-se devidamente identificado, lógico. E tem que fazer um curso de, no mínimo, 10 horas, ministrados por um órgão, salvo engano, é Detran, por aí. Você sabe qual é o nome do curso? Está aí, especificando? Curso de monitor. Curso de monitor. São a carga horária semanal de 40 horas e o vencimento mensal é de R$ 791,95. Muito obrigado, senhor procurador. Projeto de lei número 8. Por ordem parlamentar. Vereador Jacques Pereira. Sem discussão. Vereador Joel Alves. Vereador Jorge Miranda. Vereador Mário Dantas.
Sem discussão. Vereadora Marta Scherri. Sem discussão. Vereador Nardelli Ferreira. Sem discussão. Vereador Pretinho de Piúma. Sem discussão. Vereador César Bassu. Sem discussão. Vereador Dr. Gustavo. Apenas satisfeito com a explanação do colega jurídico, do doutor Oswaldo. Vejo realmente a necessidade, apenas 2 sugestões a um nobre amigo, colega, secretário de Educação, que veja a possibilidade, quanto antes, de que esses cargos pertençam à Prefeitura, porque é necessário, todo ano se repete, então a gente vê que há necessidade deles para os ônibus que já são da Prefeitura, e fazer dar as boas-vindas, dizer que o senhor desempenhe da melhor maneira possível o seu trabalho à frente da Secretaria de Educação, e já precisa de um melhor digitador para não vir a lei com a ausência, para a gente poder não ter também na Secretaria de Vossa Excelência o erro de digitação. Vereador Edu da Madeira. Sem discussão. Vereador Isaías Dantas. Sem discussão. Projeto de lei número 8, criação do cargo de monitor de transporte escolar em votação. Por ordem parlamentar. Vereador Jacques Pereira. Pela aprovação. Vereador Jorge Miranda. Pela aprovação. Vereador Mário Dantas. Pela aprovação. Vereadora Marta Scherri. Pela aprovação. Vereador Nardelli Ferreira. Pela aprovação. Vereador Pretinho de Piúma. Aprovado. Vereador César Bassu. Aprovado. Vereador Dr. Gustavo. Pela aprovação. Vereador Edu da Madeira. Aprovado. Vereador Isaías Dantas. Eu voto pela aprovação. Estamos agradecendo a todos os secretários que compareceram a essa sessão, a todo o público presente, ao prefeito, e muito obrigado, a sessão está encerrada.